Olá, minha gente. No vídeo passado, nós procuramos demonstrar que a história da Ucrânia é uma história de guerras, divisões, subdivisões, encontros, desencontros. Se vocês observarem o mapa da região, vão chegar às seguintes conclusões. Existem duas Ucrânias, uma ligada à Rússia, com uma larga fronteira comum e com povos tradicionalmente próximos pela língua, pela religião cristã ortodoxa e pela vivificação. Ali se fala basicamente o russo. A outra parte, a ocidental, faz fronteira com a Polônia e mantém laços culturais fortes com aquele país, caracterizado pela religião católica. Na verdade, as igrejas ortodoxa e católica têm muito mais coisas em comum do que divergências, porque ambas são calcadas na fé em Cristo Jesus e em Nossa Senhora, ambos reconhecendo os santos das suas igrejas. A principal diferença hoje é a obediência às autoridades eclesiais. Enquanto os católicos colocam uma autoridade máxima, chamada Papa, os ortodoxos não a reconhecem e dividem a autoridade em diversos patriarcados, embora, quando eles têm dúvidas muito grandes, eles se reportem a um patriarca maior, apenas um. Bom, entendido o mapa, nós podemos imaginar o campo de batalha histórico. De um lado a Rússia, de outro a Polônia. E assim foi dividida que a Ucrânia chegou à Segunda Guerra Mundial. A parte ocidental era polonesa, a parte oriental, russa. Bom, eu preciso dar uma pequena pausa aqui para falar um pouco sobre os nossos colaboradores. Inicialmente, eu quero expressar os meus sinceros agradecimentos a todos que estão colaborando conosco e viabilizando a nossa vida aqui. A par disso, eu desejo convidar mais pessoas a se juntar ao grupo de colaboradores para que a nossa iniciativa não seja afogada nas águas sombrias desse mar revolto. Essas colaborações que eu já recebi são muito, muito, muito bem-vindas, mas não são suficientes. Eu preciso não de mais dinheiro das pessoas, eu preciso de mais pessoas que colaborem. Então, esse é o apelo que eu faço. Enviem suas colaborações para o Pix que está escrito aqui. Antecipadamente, eu lhes agradeço. Bem, vamos voltar ao nosso tema. Logo no início da Segunda Guerra, em setembro de 1939, a Alemanha e a União Soviética haviam assinado um pacto de não agressão entre si. Naturalmente, porque os alemães não queriam abrir uma nova frente de combate. A invasão e a divisão da Polônia por alemães e soviéticos certamente estavam nos planos de Hitler e Stalin, pois não feriam o tratado assinado entre eles. É bom lembrar que o ocidente da Ucrânia estava nas mãos dos poloneses e o oriente nas mãos dos soviéticos. Quando Hitler invadiu a Polônia, estava invadindo também a Ucrânia ocidental. Mas em 1941, os alemães, confiantes nos sucessos das sucessivas vitórias na Europa, avançaram contra um despreparado e desesperado exército vermelho, quebrando, portanto, o acordo que eles tinham entre si. Os alemães, notadamente na região oeste da Ucrânia, não se deram conta da situação política dos territórios ucranianos e, ao invés de se aproveitar, de explorar o descontentamento entre eles, fizeram o contrário.
mantiveram as coisas soviéticas, as fazendas coletivas, executaram um plano de política de genocídio de judeus e de deportação de trabalhadores para a Alemanha. Assim, os alemães conseguiram a divergência não só dos ucranianos que eram soviéticos, como os ucranianos que eram poloneses. As perdas totais civis durante a guerra de ocupação alemã na Ucrânia são estimadas entre 5 e 8 milhões de pessoas. É muita coisa. Inclusive mais de meio milhão de judeus. Dos 11 milhões de soldados soviéticos mortos em batalha, cerca de 3 milhões eram ucranianos. Com o término da Segunda Guerra Mundial, as fronteiras da Ucrânia soviética foram ampliadas na direção oeste, unindo a maior parte dos ucranianos sob uma nova e única entidade política. Após a guerra, a Ucrânia tornou-se um membro das Nações Unidas. Após 1985, com a subida do Mikhail Gorbachev ao poder, teve início a perestroika, e nacionalistas ucranianos e comunistas fundaram um movimento popular ucraniano pela perestroika, que reivindicavam uma maior autonomia econômica e política, e venceu as eleições legislativas de março de 1990. Lembram? Foi a teoria do Gorbachev de My Way, né? Cada um fazer aquilo que quisesse por si mesmo. Em 1990, o Soviete Supremo da Ucrânia proclamou a soberania da República. Em 91, foi aprovada a Declaração de Independência e foi convocado um plebiscito que ratificou essa independência com grande margem. E no final de 91, os presidentes da Ucrânia, da Federação Russa e da Bielorrússia declararam o fim da União Soviética e estabeleceram a Comunidade de Estados Independentes, a CEI. No início de 92, o governo ucraniano anunciou a liberação dos preços, criou uma nova moeda, criou incentivos, enfim, para investimentos no país. Em 93, a Ucrânia decidiu pela posse de todo o arsenal nuclear da extinta União Soviética que estava estacionado naquele país. E vou te dizer, era muito grande. Tinham muitas armas nucleares. Para vocês terem uma ideia, nesse período, a Ucrânia tinha se tornado a terceira potência nuclear do mundo. Mas essa alegria durou pouco. Foi aprovado um convênio de cooperação para desmontar os mísseis intercontinentais que a Ucrânia ainda mantinha. E, apesar da oposição do Acordo de Kiev, essa transferência de armas realmente aconteceu. Depois da guerra, obviamente, caiu o Pacto de Varsóvia, um acordo militar entre os países soviéticos para fazer frente à OTAN, que reunia militarmente os países europeus ocidentais e os Estados Unidos. À época, muitas discussões haviam sido travadas acerca das fronteiras da OTAN, que estavam afastadas da Rússia pela existência dos estados tampões, que eram justamente aqueles soviéticos que estavam perto da Rússia. A OTAN, entretanto, não se dissolveu, mas tratou de atrapalhar acordos e parcerias que tais estados tinham com a Rússia, tornando-se mais e mais próximos da fronteira soviética, não soviética, Rússia. Se você olhar o mapa, você vai ver que a Ucrânia é a última fronteira da OTAN para chegar ao quintal da Rússia, já que o norte está protegido pela Bielorrússia. Além disso, pertencer à OTAN é um grande trunfo para qualquer país, pois um ataque a um deles é considerado um ataque a todos. A Ucrânia há muito tenta uma aproximação oficial com a OTAN, o que é considerado inaceitável para a Rússia,
que inclusive tinha acordos com a OTAN para que essa se mantivesse afastada de suas fronteiras. Houve várias tentativas de resolução do problema. Em 2013, houve uma espécie de quase acordo que foi negociado ali com a União Europeia, mas o presidente da Ucrânia preferiu uma reaproximação política e econômica com a Rússia. A população ucraniana, contudo, especialmente aquela concentrada no oeste, preferia melhorar as condições com o Ocidente e não com Moscou. O resultado dessa série de protestos em Kiev e outras partes do país ficou conhecido como Euromaidan. Grave crise política se estendeu, levando inclusive o presidente ucraniano a buscar exílio na Rússia. Aproveitando-se do caos da Ucrânia após o Euromaidan, o governo russo invadiu a Crimeia e anexou a região em seu território. Um plebiscito realizado na Crimeia logo após isso aprovou esmagadoramente essa anexação. A comunidade internacional, claro, não reconheceu essa ação e impôs sanções contra Putin. Contando com o apoio da Rússia e de Moscou, e com a instabilidade criada no país, boa parte das regiões de leste e sul da Ucrânia, habitadas por russos e seus dependentes, começou a reagir aos ataques ucranianos em seus territórios todos. A crise escalou até que duas regiões do leste se declararam independentes. Quais foram? A República Popular de Donetsk e a República Popular de Lugansk, ambas prontamente reconhecidas pela Rússia como países. O governo ucraniano não reconheceu tais regiões separatistas e mandou tropas para dominar a situação. O resultado disso foi o início de uma violenta guerra civil na área de Donbás. A Ucrânia, ainda sofrendo com o rescaldo dos protestos em crise econômica, não conseguiu sufocar a rebelião, que chegou a matar mais de 9 mil pessoas até 2016. O conflito em Donbás desacelerou um pouco por causa de uma série de acordos que eles fizeram entre eles, mas esses acordos foram repetidamente desrespeitados por ambos os lados. Assim, em 2021, a Rússia começou a mobilizar tropas na fronteira ucraniana, iniciando uma enorme crise na região. Em fevereiro de 22, as Forças Armadas russas invadiram a Ucrânia em larga escala. Esse conflito entre as duas nações se arrastou e transformou numa violenta e sangrenta guerra, deixando milhares de mortos e cidades ucranianas em ruínas. Faz um ano desde que a Rússia invadiu a Ucrânia e a batalha continua. O número de civis e militares mortos ou feridos nos dois lados é estimado na casa de centenas de milhares. E milhões de ucranianos tiveram que abandonar as suas casas. Essa história conturbada criou crises muito duradouras. Como o leste da Ucrânia ficou sob domínio russo muito mais cedo do que o oeste da Ucrânia, os habitantes do leste têm laços muito mais fortes com a Rússia e têm sido mais propensas a apoiar os líderes russos. Já a Ucrânia do oeste, ao contrário, passou séculos sob constantes mudanças de controle por potências europeias, como a Polônia e o Império Austro-Húngaro. Que isso é uma das razões pelas quais os ucranianos no Ocidente tendem a apoiar mais políticas ocidentais. Em linhas gerais, a população oriental tende a falar a língua russa e praticar a religião ortodoxa, enquanto o Ocidente fala ucraniano
e a população é muito mais católica. Com o colapso da União Soviética em 1991, a Ucrânia se tornou uma nação independente. Mas unir o país provou ser uma coisa muito difícil. As fissuras foram expostas durante a Revolução Laranja de 2004, na qual milhares de ucranianos marcharam para apoiar uma maior integração com a Europa, enquanto outros milhares apoiavam a aproximação com a Rússia. Donetsk é considerado o centro industrial mais importante da região histórica de Donbass, não só industrialmente, como pelo bioma da estepe rodeado de lagos e rios que favorecem a atividade agrícola, uma das vocações da Ucrânia. Já Lugansk, também ao leste da Ucrânia, é um importante centro industrial desta parte do país e uma das maiores cidades do leste, próxima à divisa com a Rússia. Tanto Donetsk quanto Lugansk são províncias pertencentes à região de Donbass, localizada no sudeste da Ucrânia e que faz fronteira com a Rússia, realmente ficando a menos de 800 quilômetros de Moscou. A região ocupa uma posição estratégica por ter acesso ao Mar Negro e, por consequência, dar escoamento para o Mar Mediterrâneo. A chamada Bacia de Donbass é a mais importante fonte de energia e a maior região industrial da Ucrânia, e é um local conhecido por suas riquezas minerais, principalmente ligadas à produção de carvão e aço. Por isso, a área abriga um grande parque siderúrgico, químico e metalúrgico. Com o colapso da União Soviética em 1991, a Ucrânia se tornou um país independente. Mas unir o país, eu já disse, é uma tarefa muito difícil. A transição para a democracia não está se mostrando eficaz. Obviamente, as diferenças de religião e nacionalidade constituem fortes razões para justificar os conflitos. Mas há por trás de tudo também razões econômicas para manter o domínio sobre determinadas riquezas da região. Mas hoje, vamos ficar apenas por aqui, não sem antes reforçar o nosso pedido de colaboração. Por favor, nos ajudem. Envie um pix para nós. Nós agradecemos desde já. Grande abraço.